Na aula sobre ato jurídico, nós estudamos que o Código Civil classifica os atos jurídicos em ilícitos e atos lícitos. Quando uma pessoa pratica um ato ilícito, pratica um ilícito civil, ela irá responder no mundo civil. E nesse caso, teremos a incidência do fenômeno da responsabilidade civil, que é toda ação ou omissão que gera violação de uma norma jurídica, nascendo a obrigação de reparar o ato danoso. No mundo civil, sempre ocorre um dano moral, um dano material, um dano estético, sendo necessário que o ordenamento jurídico estabeleça as normas para o bom convívio em sociedade. Normas que cuidem da responsabilidade civil e que garantam a reparação de danos por meios amigáveis ou judiciais, protegendo as pessoas prejudicadas e punindo os indivíduos que trazem prejuízo a alguém por não obedecerem à norma. No caso do rompimento de um namoro, na sua opinião, seria um ato ilícito? Não. O desamor não gera dano moral. Rompimento do noivado não gera dano moral. Desfazimento do casamento, o divórcio, não gera dano moral. Agora, se extrapola os limites do simples desamor, expondo a pessoa ao ridículo, por exemplo, nós podemos ter a incidência da responsabilidade civil, porque causou um dano à pessoa. Temos também o caso do abandono afetivo, que pode ser visto por uma parte da doutrina como algo que não deve ser indenizado, mas para uma outra parte possibilita a condenação e responsabilização do pai, por exemplo, por abandono afetivo do filho. Tudo depende da análise da situação, da análise dos fatos, dos acontecimentos, sendo este assunto um tema do direito de família. Muitas vezes, a gente visualiza o direito civil como sendo uma disciplina dinâmica, que trata do contrato, que cuida da propriedade, que fala das empresas, mas o direito civil também possui um lado sensível, delicado. Estamos falando do direito de família, pautado no afeto, na felicidade, e que estudaremos no próximo semestre, ok? Quando temos a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico, é porque ocorreu um ilícito. Eu estou sentindo que você está indagando. A responsabilidade civil, professora, surge só do ilícito? Não. A responsabilidade civil também surge do lícito. Podemos ter um ato praticado em conformidade com o ordenamento jurídico e ter a responsabilidade civil. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu comprei um lote e eu construí a minha casa nesse lote. Isso é algo ilícito? Construir uma casa é ilícito? Não. Sabemos que é um ato lícito, mas imagine que para fazer o alicerce, a fundação da minha casa, foi necessário perfurar o solo. E ao perfurar o solo, eu causei rachaduras no imóvel na casa, no caso dos meus vizinhos. Nesse caso, eu terei que indenizar esses vizinhos. O fenômeno da responsabilidade civil é muito mais efetivo quando você tem um ilícito, mas ele também pode acontecer em relação a um ato lícito, ok? Agora, para caracterizar a responsabilidade civil, será necessário verificar a ocorrência de 3 pressupostos, 3 requisitos. A conduta humana, que tem que existir a vontade humana para a incidência da responsabilidade civil. O dano, não existe responsabilidade civil sem dano, sem o prejuízo. E também o nexo de causalidade, que é o nexo causal entre a conduta humana e o dano. O Código Civil, ele adota a teoria do nexo direto, ou seja, a conduta humana tem que ser causadora direto do dano. E em alguns casos é analisado também a culpa. Então, se você tem incidência de responsabilidade civil pautada na conduta humana, no dano e no nexo causal, você está diante de uma responsabilidade civil objetiva. Mas se você analisa a conduta humana, dano, nexo causal e culpa, você está diante de uma responsabilidade civil subjetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva é aquela em que o dever de reparação do agente surge de uma presunção legal que o torna responsável pelo dano, mesmo que não causar
Mesmo no caso que o desejo, né, não foi o desejo dele causar o resultado, mas basta existir a lesão, o prejuízo, o dano, um bem juridicamente protegido e que esta ação seja decorrente de uma atividade da pessoa para que ela tenha o dever de indenizar o dano. Nesse caso, não se analisa a culpa, ela já é aplicada. Agora, a responsabilidade civil subjetiva é a que analisa a culpa. A pessoa só responde pelo prejuízo causado por sua conduta, no caso, se ela agiu com dolo ou culpa, se realmente teve intenção de causar o resultado ou se agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Compreenderam? Uma observação importante. Lá no direito penal é estudado a diferença entre culpa e dolo. Mas aqui, nós estamos onde? No direito civil. Aqui no direito civil, por ter o Código Civil adotado a culpa como alicerce da responsabilidade civil, a expressão culpa ela é sempre vista no sentido amplo e se divide em dolo, né, que é a intenção, em negligência, que quando alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar uma conduta que era esperada para aquela situação e essa pessoa age com descuido, indiferença, desatenção. Quando tem também imperícia, quando a pessoa age precipitadamente, sem a cautela devida, tomando uma atitude diferente daquela que ela deveria tomar. E a imperícia. O que é imperícia? É a falta de técnica necessária para a realização de uma determinada atividade. Quando falamos de culpa, pode ser a culpa em sentido estrito, como também podemos estar falando do dolo, ok? O Código Civil, lá no artigo 936, ele também diz respeito à responsabilidade da guarda do animal. Quando diz que o dono ou detentor do animal, doméstico ou não, responderá pelo prejuízo por ele causado a coisas, a plantações ou até a pessoa, devendo ressarcir o dano. Mas o Código Civil também cita as causas excludentes da responsabilidade. Se o dono do animal provar que houve culpa da vítima, que a vítima agiu imprudentemente, provocando o animal, ou se houve força maior, caso fortuito. Então, nas responsabilidades objetiva e subjetiva, a conduta humana tem que ser voluntária. Não podemos atribuir responsabilidade civil quando a conduta humana não é voluntária. Temos um exemplo clássico sobre isso. Digamos que você esteja admirando uma obra de arte no museu, avaliada em milhões de reais, o quadro mais caro do museu, quando de repente um vasinho do seu nariz estoura e espirra sangue no quadro que fica todo manchado. E aí, você irá responder pelo prejuízo causado na obra de arte milionária? Claro que não. Ufa, que alívio, né? Simplesmente porque a conduta humana não foi voluntária. Vejamos o artigo 186 do Código Civil, o que ele diz a respeito? Vamos lá. Aos atos ilícitos, né? Aquele que, por ação, que é um fazer, ou omissão, que é uma negativa, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mas, muita atenção, se uma criança está correndo para lá, para cá, quebra algum objeto, teremos aqui a incidência do artigo 928 e 932 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade civil dos genitores. Nesse caso, os danos causados pelos incapazes é indenizável e quem irá responder serão os pais, que estiverem com esse filho, né, sob a sua autoridade em sua companhia. E está em consonância com o artigo 927 do Código Civil. Vamos lá? Que diz respeito ao dever de indenizar. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, que diz respeito ao abuso de direito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, muito cuidado ao sair com as crianças. Aguardo você na próxima aula.